Eu nunca fiz um negócio no YouTube assim, que legal. Preparação para a transmissão ao vivo. Tá indo, gente. Tá carregando. Redirecionando. Tá indo. Acho que começou. Venha no lugar de ficar fazendo prova. Também, tá lançando aqui. Ai, que chique, gente. Nunca fiz um negócio no YouTube assim, que legal. Tá. Preparação para a transmissão ao vivo. Deixa eu mandar aqui o link para vocês. Beleza. Aí, deu certo, gente. Vou mandar aqui também. Mandar para os professores aqui. Mandar para o pessoal. E começar a admitir o pessoal. Admitir todos. Tem 21 aqui. Ah, legal. Esse link do YouTube ele vai ficar disponível depois no YouTube, né? Vai. Vai. Tá. Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite. Tudo certo? A gente está só conectando aqui no YouTube também, só para entrar todo mundo. Já iniciaremos. Ok. Se quiserem compartilhar, ó, tá o link ali, ó, do YouTube. Daí o pessoal pode acompanhar pelo YouTube também, se não quiser entrar aqui no... Compartilhar, prof. Tá certo. Será que alguém que está assistindo pelo YouTube pode confirmar se está tudo certo o som aí? Deixa eu tentar aqui. Ah, no YouTube, todo mundo que faz algum barulho muda para a imagem da pessoa. Não sei se tem como fazer de outro jeito, não, né? Tem, dá para fixar a gente. Deixa eu ver aqui, peraí. Vou fixar a Vanessa. Ah, não, dá para fixar só um de cada vez. Então eu fixo daí o professor que foi falar por primeiro aqui. Uhum. Tá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Todos estão entrando. Eu vi que no chat do YouTube, Maria Cristina já está em São Bento do Sul prestigiando o Dr. Clóvis. Minha tia. Agora Sempre a família prestigiando. muito bom. Seja bem-vindo. Prof. Vanessa, Oi? seu áudio está fazendo um pouco de eco. Ah, calma, deixa eu baixar aqui então. É. Veja se resolve, senão eu pego um fone. Ficou um pouco melhor. Obrigada. Oi, Stephanie. Oi. Pessoal, acho que então podemos começar, né? Podemos. Vou fixar você aqui, Clóvis, só um pouquinho. Aí fica a sua imagem aí. Todos, por favor, tirem os seus áudios. Aí. Então, primeiramente, eu queria cumprimentar todos que estão presentes, né? Essa iniciativa nossa da professora Thaís, professora Vanessa e o professor Francisco Paludo, que liberou sua turma para participar dessa live. O objetivo dos acontecimentos de hoje são acontecimentos, na minha opinião, bastante graves, né? Que têm bastante repercussão para fins jurídicos, né? Tanto para um lado para um outro. E o objetivo da nossa conversa de hoje é tentar entender o que aconteceu, tentar compreender o que foi dito ali, o que foi dito da fala do presidente da República, do ministro da Justiça, e nós tentarmos compreender os aspectos jurídicos, né? Eu vou ser o responsável por tratar as questões constitucionais sobre os acontecimentos do dia 24 de abril. Então, eu vou ser o responsável por tratar da questão dos atos administrativos, da questão constitucional envolvida.
A professora Thaís, né, que é especialista em direito penal, vai tratar sobre as questões penais envolvidas no caso, né? Então, quais são as repercussões penais para esse acontecimento de hoje, do dia 24 de abril de 2020. E a professora Vanessa, né, tem uma formação nos Estados Unidos, é especialista em direito norte-americano, vai nos trazer um pouquinho a questão do impeachment. Claro que eu já acabei adiantando um pouquinho o assunto da live de hoje, né, mas é que, inegavelmente, esses fatos de hoje vão acabar repercutindo na palavra impeachment, né, e a professora Vanessa vai falar muito sobre a questão norte-americana, né, vai trazer alguns casos para a gente tentar analisar. Eu preparei para a nossa discussão de hoje, para a live de hoje, pequenos slides, né, uma pequena apresentação de slides, que eu vou tentar compartilhar com vocês. Se vocês tiverem qualquer dificuldade para enxergar, vocês me avisam. Estão vendo a apresentação de slides? Sim, professor. Beleza, muito obrigado. Então, preparei aqui duas imagens, né? A imagem do ministro Moro, né, que está aqui no dia de hoje, apresentou as suas exposições, fez uma série de argumentações no seu pedido de demissão, né, uma demissão, de certa forma, inédita na história brasileira, né, nunca um ministro de Estado saiu fazendo um discurso tão forte, né? O ministro Mandetta, o ministro da Saúde, ele acabou fazendo um discurso, mas acabou, no final, fazendo um tom um pouco conciliador, o presidente da República, inclusive passando o cargo ao seu sucessor, o ministro Nelson Teich, hoje que é o ministro da Saúde. E a segunda foto ali é o discurso do presidente da República, o senhor Jair Messias Bolsonaro. É um discurso longo, né, de quase 50 minutos, que na parte inicial do discurso ele fez como é que posso definir, um desabafo, né, ele acabou apresentando ali as suas motivações da sua relação pessoal com o ministro Sérgio Moro, e acabou aí no final acontecendo ler um discurso de 6 páginas na sua visão. Para discutir aqui, pessoal, eu separei aqui para vocês o ato em questão, né? O ato impugnado em questão. Então, o presidente da República publicou na data de hoje, por meio do Diário Oficial da União, um decreto sem numeração, que foi o decreto de 23 de abril de 2020. Né? E coloca lá: o ministro da Justiça e Segurança Pública, o presidente da República, no uso da sua atribuição que lhe confere o artigo 84 da Constituição Federal, entende em vista o disposto na Lei 9.266, de 15 de março de 1996, resolve exonerar, vírgula, a pedido Marício Leite Valeixo, do cargo de diretor-geral da Polícia Federal do Ministério da Justiça. Né? O que aconteceu, pessoal? O grande problema dessa questão é o exonerar a pedido. Né? Essa foi a grande controvérsia existente entre o ex-ministro agora, Sérgio Moro, e o presidente da República. Né? O presidente da República, a partir da sua interpretação, disse que o diretor-geral da Polícia Federal estava queixoso, que estava cansado de estar no cargo, e por isso compreendeu-se que o presidente da República compreendeu que ele haveria feito um pedido para exoneração. Ocorre que, na minha visão, vendo as duas versões, parece-me que há uma contradição muito grande entre a versão do presidente da República e a versão do ministro da Justiça. Por quê? O ato de exoneração é um ato administrativo formal. Né? Você pode exonerar alguém, o presidente da República ele tem uma prerrogativa que é a prerrogativa de demitir alguém ad nutum. O que quer dizer isso? Ele pode demitir o ministro ou algum um cargo de confiança, esse do diretor-geral da Polícia Federal, ele pode demitir a qualquer momento. Só que o que ocorre, pessoal? Quando tem uma exoneração a pedido, há um pedido expresso por parte do servidor público para que seja exonerado. Então, existe um pedido formal, um pedido que é preenchido, porque tem uma série de efeitos, esse pedido de exoneração a pedido. Por quê? Existem efeitos previdenciários, existem efeitos da própria administração pública. Então, me parece, né, que eu estou falando somente a impressão que eu obtive
a partir tanto do relato do presidente da República quanto do ex-ministro Sérgio Moro. Ocorre que o presidente da República interpretou que a vontade do diretor-geral da polícia de sair seria uma exoneração a pedido, né? Então, não tem essa investigação que vai ser promovida. Só pediria que o pessoal desligasse o microfone, que acho que tem alguns microfones aí ligados. Está dando um pouquinho de microfonia. Então, o que ocorre, meus caros? A grande controvérsia é que essa exoneração a pedido, né? O ministro da Justiça entende que esse pedido não existiu, né? Tanto que é a sua versão dos fatos, e o presidente da República interpretou que o mero pedido, a mera queixa do diretor-geral da Polícia Federal, ex-diretor agora, né, queixando-se de uma série de situações, seria uma exoneração a pedido. Ocorre, pessoal, que esse pedido formal vai ser objeto de investigação, né? A definição da existência ou não desse pedido vai ser algo que vai ser analisado ao longo da própria instrução, que agora o Procurador-Geral da República pediu a instauração de um inquérito para apurar as questões penais, que a professora Thaís vai acabar falando sobre o assunto, né? Mas a grande controvérsia entre a versão do presidente da República e a versão do ex-ministro da Justiça é essa existência de um pedido administrativo formal. A inexistência ou a existência desse pedido é que vai definir os limites e as próprias repercussões jurídicas para esse caso concreto. Pessoal, um ponto também que o ex-ministro Sérgio Moro argumentou é que ele não teria assinado o decreto que acabou exonerando o diretor-geral da Polícia Federal, né? O que ocorre, pessoal? Isso é chamado de referendo ministerial. É uma prática que vem desde o começo da República Brasileira, em 1891, que é o costume de que o ministro da pasta titular daquele ato, uma lei ou um ato normativo, aquele pedido administrativo específico deveria ser acompanhado da assinatura o respectivo titular da pasta responsável pelo caso, né? Então, o que ocorre, pessoal? O artigo 87 da Constituição, e aqui eu vou discutir um pouquinho a previsão constitucional, prevê lá: os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício de seus direitos políticos. Parágrafo único. Compete ao ministro de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nessa Constituição e na lei, inciso 1º, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração pública e, aí eu destaquei em vermelho, referendar os atos e decretos assinados pelo presidente da República. Tá? Essa alegação do ministro Moro, ela talvez tenha algum sentido, mas o que ocorre? É praxe da administração pública, é costume da administração pública colocar o nome do ministro ou do responsável pela pasta que está sendo impactado por aquele ato. Então, é um costume da República Brasileira colocar essa rechancela, essa previsão de que o ministro está assinando aquele ato. Ocorre que, em muitas circunstâncias, essa assinatura não consegue acontecer. Por quê? Porque a administração pública precisa publicar no diário, existe todo um trâmite burocrático para que esse ato seja concretizado, e muitas vezes é aposto o nome do respectivo ministro. A pergunta é: a inexistência de assinatura do ministro é motivo para a invalidade do ato? Esse é o questionamento que eu gostaria de fazer aqui com vocês e ponderar a respeito desse referendo ministerial, né? O Supremo Tribunal Federal, em uma ocasião, tá? Somente em uma ocasião, inclusive o presidente da República argumentou isso em seu discurso, exatamente esse precedente que eu e a professora Thaís acabamos separando antes mesmo do discurso do presidente da República. O Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de dizer o seguinte, que a inexistência de assinatura por parte do ministro do ato que está sendo impugnado, no caso aqui o decreto, ele não invalida, não traz invalidade para o ato. Eu vou tomar licença aqui para ler esse dispositivo, essa decisão monocrática do ministro Celso de Mello dos anos 90. Tá? Vou ler aqui rapidinho para os alunos. A referenda ministerial, que é essa chancela do ato, que não se reveste de consequências de ordem processual, projeta-se quanto seus efeitos numa dimensão estritamente institucional, ou seja, na instituição que está sendo instaurada.
qualificando-se sob tal perspectiva como causa geradora de corresponsabilidade política administrativa dos ministros de Estado. Então, isso é uma forma de corresponsabilização dos ministros para que eventual caso de persecução de quem cometeu aquele ato seja devidamente impugnado. Cumpre ter presente, por isso, no que concerne a função da referenda ministerial, que esta não se qualifica com requisito indispensável de validade dos decretos presidenciais. Então, o que ocorre? O que nós interpretamos desse dispositivo, dessa previsão dessa decisão do Supremo? Que a inexistência da assinatura, né, mesmo que seja supostamente falsa a assinatura do ministro Moro, que, na minha opinião, não chega a ser falsa, é apenas uma decorrência da tradição administrativa. Inclusive, o Manual de Redação da Presidência da República prevê que todos os atos têm que ser acompanhados da chancela do ministro, e como hoje é tudo digital, é capaz que essa assinatura não venha acompanhada, não esteja acompanhada fisicamente, né? Mas não constitui ilegalidade o decreto pela inexistência ou a não concordância do ministro com aquele ato respectivo. Ali a posição do nome do ex-ministro Sérgio Fernando Moro, alguns alunos, uma vez, inclusive, fala-se ministro Sérgio Moura, né? Eu acabei me confundindo aqui, Sérgio Moro, né? Mas o Sérgio Moro, a inexistência de assinatura dele não é requisito, não é impeditivo para a validade desse ato impugnado, né? Aí muitas pessoas agora já começam a perguntar: será que é motivo de impeachment? Né? Será que nós temos um crime de responsabilidade nessa atitude do presidente da República em demitir o diretor-geral da Polícia Federal sem a concordância suposta desse diretor, né? Então, nós começamos a pensar, e muito se fala sobre a natureza do impeachment, né? Sobre a possibilidade de persecução de crime de responsabilidade por parte do presidente da República. Eu gostaria de observar aqui, fazer uma observação, que é muito cedo para nós falarmos ou decidirmos sobre existe ou não um crime de responsabilidade. É muito cedo ainda. Vai depender das investigações que forem implementadas no Supremo Tribunal Federal, a partir do pedido protocolado no período da tarde pelo Procurador da República, e vai depender também das evidências e dos fatos que forem trazidos ao caso, seja pela imprensa, seja por manifestações do ministro, seja pela própria oitiva do diretor-geral, né, que até o momento não se manifestou. Então, será que nós temos um crime de responsabilidade? É muito cedo ainda, pessoal, para definir a existência ou não de um crime de responsabilidade. É muito cedo. O panorama, nós temos que nos preocupar com a questão de saúde pública decorrente do coronavírus. Nós estamos vivendo um período atípico em nossas vidas. E a existência de um processo de impeachment nesse contexto de coronavírus é muito negativa para o país. É algo que demanda reflexão por parte de nós. Então, o objetivo aqui não é fazer ilações a respeito da possibilidade ou da viabilidade do procedimento de impeachment, mas é esclarecer para os nossos alunos que estão nos vendo e aqueles que nos estão acompanhando a partir do YouTube, tentar verificar alguns aspectos sobre o impeachment, né, e aonde nós poderíamos enquadrar esses atos que nós estamos discutindo aqui, se é caso ou não de decretação ou deflagração de um procedimento de impeachment. Então, a primeira consideração que eu gostaria de fazer com vocês é que o impeachment é um procedimento de natureza político-jurídico, né? Vocês devem se recordar que no caso da presidenta Dilma Rousseff, como pretendem alguns, no caso da presidente Dilma Rousseff, você argumentava que não existia crime de responsabilidade. Até a Vanessa vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas o processo de impeachment é um processo de natureza política. Como que funciona em síntese? É um processo em que há participação conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A Câmara dos Deputados é a entidade processadora do pedido de impeachment, então o pedido de impeachment é protocolado na Câmara dos Deputados, incumbe ao presidente da Câmara dos Deputados dar prosseguimento ou arquivar o procedimento de impeachment, é aberta uma comissão especial de impeachment,
ou crime de responsabilidade, e a Câmara dos Deputados é responsável por fazer a votação da aceitação ou não de denúncia do procedimento de impeachment. Nós tivemos, na história brasileira, 2 procedimentos de impeachment. O primeiro deles foi o procedimento do presidente Fernando Collor de Mello, no ano de 1992, que se alegava que o presidente Fernando Collor tinha uma série de remelações não republicanas, por assim dizer, com uma série de interlocutores com o governo. É famoso o caso da aquisição de um veículo Fiat Elba, ano 1992, a partir de um cheque de origem duvidosa. Isso acabou gerando a deflagração do procedimento de impeachment e o Senado Federal processou o julgamento e o procedimento de impeachment do presidente Fernando Collor e da presidente Dilma Rousseff teve bastante diferenças entre os dois. Por quê? Porque o procedimento de impeachment do presidente Fernando Collor, como não havia a Constituição era recém promulgada, ela recém tinha sido promulgada no ano de 88, ainda não havia uma interpretação sobre como iria funcionar o procedimento de impeachment. Tanto que o maior fonte do procedimento de impeachment foi esse livro aqui do ex-ministro Supremo, já falecido, ex-senador da República pelo Estado do Rio Grande do Sul, o ministro Paulo Brossard, que ele escreveu um livro clássico nos anos 60, chamado Impeachment, e esse livro foi a principal fonte de inspiração dos ministros todo o procedimento do presidente Collor. Mas por que eu estou fazendo essas considerações? Porque o presidente Collor teve um procedimento de impeachment muito diferente do julgamento de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Por quê? Porque o procedimento de impeachment da presidente Dilma Rousseff, ele teve a intervenção do Supremo Tribunal Federal. Então, vocês devem se recordar que no ano 2016, o Supremo Tribunal Federal ele determinou a suspensão do procedimento de impeachment, porque o partido Rede Sustentabilidade apresentou uma ação no ano 2016 para que fosse a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, porque se argumentava que a Lei 1079 de 1950, que é a lei que disciplina o crime de responsabilidade, supostamente não teria sido recepcionada pela Constituição Federal em alguns dispositivos. Então, o procedimento de impeachment da presidente Dilma Rousseff foi muito distinto do procedimento de impeachment do presidente Fernando Collor. Quais foram as diferenças? O Supremo Tribunal Federal, no ano 2016, teve a oportunidade de dizer que o procedimento de impeachment da presidente Dilma Rousseff deveria ser recepcionado pelo Senado Federal. O presidente Fernando Collor não teve essa oportunidade. O procedimento de impeachment do presidente Fernando Collor não foi recepcionado pelo Senado Federal. E a lei de impeachment, a lei 1079 de 50, a lei que prevê os crimes de responsabilidade, prevê que, assim que recebido no Senado Federal o procedimento, o presidente fica suspenso de suas funções pelo prazo de 180 dias, e se esse prazo, o julgamento passar de 180 dias, aí ele retorna ao cargo de presidente da República. Então, o que ocorre, pessoal? A Constituição Federal prevê no artigo 85 lá os crimes de responsabilidade. E para esse caso em específico, o que importa é o inciso 5º, onde nós poderíamos, em tese, e supostamente, encaixar o ato do presidente da República, hoje, Jair Messias Bolsonaro, em relação à exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, seria esse dispositivo do inciso 5º, que é a probidade na administração pública. Então, esse dispositivo aqui poderia dar ensejo ao procedimento de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Claro que estamos falando aqui em tese, tá? Não tem nada definido, não tem nada totalmente estabelecido ou algo que seja concreto. Nós estamos aqui falando em hipóteses, tá? E a principal hipótese seria essa, né? A Lei 1079, que disciplina o procedimento de impeachment, diz lá: são crimes de responsabilidade e repete, inciso 5º, a probidade na administração pública. E o artigo 9º diz quais são os crimes de responsabilidade. E aqui eu peguei algumas alíneas dessa lei 1079 de 50, e onde que nós poderíamos encaixar esse ato do presidente da República como eventualmente um ato de crime de responsabilidade. Inciso 4º, expedir ordens ou fazer requisição de forma expressa contrária às disposições expressas da Constituição.
Inciso 5º, infringir no provimento dos cargos públicos. Provimento dos cargos públicos é justamente essa hipótese de colocar ou tirar alguém do serviço público. Então, seria uma hipótese. A questão do apedido é que vai definir a existência ou não de eventual e possível crime de responsabilidade. E o inciso 7º, proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Eu gostaria aqui de fazer uma observação bem relevante para os nossos alunos e aqueles que nos ouvem. Quem vai definir aquilo que é crime de responsabilidade? Não existe uma definição clara. Como o crime de responsabilidade é um procedimento jurídico e político, isso vai depender da interpretação de quem? Da Câmara dos Deputados, quando for receber essa denúncia de crime de responsabilidade, e o Senado Federal, que vai definir se existe ou não um crime de responsabilidade. Então, a compreensão e a definição do crime de responsabilidade é uma compreensão de natureza política. Tá? Vou dar um exemplo que isso ficou muito claro e claríssimo. O caso do procedimento do presidente Fernando Collor. Tá? Ao final do procedimento de crime de responsabilidade do presidente Fernando Collor, o procedimento ele é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. No caso do presidente Fernando Collor, o procedimento foi presidido pelo ministro Sidney Sanches, que na época era o presidente do Supremo Tribunal Federal, e o caso da presidente Dilma Rousseff foi presidido pelo presidente Supremo, à época, ministro Ricardo Lewandowski. E no caso do presidente Fernando Collor, aí eu já praticamente quase concluo as minhas considerações, e daí eu abro as outras professoras e depois abrimos a discussão. No caso do presidente Fernando Collor, o presidente Fernando Collor, no meio do procedimento de crime de responsabilidade, ele acabou pedindo a sua renúncia, ele acabou renunciando ao cargo. E a partir da doutrina do professor Paulo Bossar, existia uma previsão no livro do professor Paulo Bossar que dizia o seguinte, que o procedimento de impeachment deveria ser extinto com a renúncia do cargo, porque chegando dando como exemplo o caso Nixon, né, que o presidente Richard Nixon, no meio do procedimento de impeachment, quando ele estava para ser julgado no Senado Federal norte-americano, ele acabou renunciando ao cargo. E o ministro Sidney Sanches, se vocês verem o vídeo da sessão de julgamento, ele fica até um pouco perdido, não sabe o que faz. E o que acontece? Ele acaba jogando para os senadores. Por quê? Porque os 81 senadores que julgaram o caso são efetivamente os juízes do caso. E nesse caso do presidente Fernando Collor, se eu não estou enganado, o número foi de 76 senadores, decidiram que o presidente Fernando Collor deveria ser punido pelo crime de responsabilidade, deveria ser punido pela sanção do impeachment. E foi punido com crime de responsabilidade, e a Constituição Federal foi prever que a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos, e, consequentemente, o presidente Fernando Collor ficou fora da vida pública do ano de 92 até o ano de 2000. Né? Então, o que ocorre, pessoal? Ainda é muito cedo para falar sobre impeachment. Mesmo no caso da presidente Dilma, o processo de impeachment foi maturado ao longo de vários meses. Tanto que a denúncia da presidente Dilma Rousseff, se eu não estou enganado, demorou acho que 4 ou 5 meses para ser aceita pelo presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Então é muito cedo ainda para falar sobre o procedimento de impeachment. Tá? Quem que vai decidir tudo isso vai ser o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, se o procedimento for aceito por parte do presidente da Câmara e processado e julgado no âmbito das duas casas legislativas. Então é isso, pessoal. Acho que as minhas considerações sobre o caso de hoje é isso. As consequências desse ato. Né? Nós poderíamos também enquadrar esse ato como um ato de improbidade administrativa, por ser violador ao artigo 11 da Lei 8.429 de 1992, que é a lei que trata sobre a improbidade administrativa, então poderia violar os princípios da administração pública. A questão de crime comum, né, pode ser um crime comum, a Thaís vai comentar bastante sobre isso, já tem o pedido de inquérito por parte do Procurador-Geral da República, e o terceiro é a existência de um eventual crime de responsabilidade por parte do Presidente da República, mas que, como eu demonstrei para vocês, vai depender muito daquilo que se compreende sobre crime de responsabilidade. Né? Eu acredito que as minhas considerações são essas.
Eu agradeço muito a audiência dos alunos que estão nos ouvindo e passo a palavra à professora Thaís, que vai fazer as suas considerações. Acho que não tá, teu microfone está desligado, Thaís. Obrigada. Agora. Obrigada, professor Clóvis, pelas excelentes colocações. Professor Clóvis, ele tem um incrível poder aí de conseguir sintetizar tudo e abordando todo o conteúdo extremamente objetivo ali e também não deixando nada de fora, né, Clóvis? Sem falar nesses slides, estou com vergonha agora de apresentar os meus slides aqui, que isso, Clóvis? Assim fica complicado aqui. Depois eu mostro a fonte. Por favor, depois me ajuda, né? Vamos trocar aqui figurinha nesses slides. Com certeza. Então, né, também gostaria de dar aqui as boas-vindas. Eu estou dando uma olhada aqui, nós temos 70 participantes e também aqui no YouTube temos mais 20 e poucos aqui, então temos cerca de 100 pessoas participando dessa nossa aula. E bacana. também, obrigado, pessoal. Muito bacana. E também, hoje eu tenho a oportunidade aqui de falar até com os meus familiares, então é muito bacana ver também aqui prima, tia, então é muito bacana poder falar aqui de direito penal com vocês. Então, assim, hoje, simplesmente nós vimos aqui o governo dar uma reviravolta aqui, um triplo carpado aqui, que confundiu a cabeça de todo mundo. Eu nunca recebi tanta mensagem perguntando, e aí, Thaís, e aí, professora, o que você acha? Vai ter impeachment? Como, né, se eu pudesse responder se vai ter impeachment ou não, sabendo simplesmente isso que a gente tomou conhecimento hoje, mas também a pergunta que mais me fizeram foi, você acha que realmente houve a prática de um crime ali? Nós temos uma conduta típica, antijurídica e culpável? Então, né, eu estou aqui principalmente com os meus alunos do segundo período e nós estamos estudando teoria do crime e estamos agora justamente falando de conduta. Então, assim, me perdoem os alunos até que estão aqui nos períodos mais avançados, que já entendem muito de direito penal, que são muito craques aqui nisso, mas eu vou fazer uma abordagem aqui bem didática mesmo, até também porque nós temos aqui participantes que não são da área jurídica. Então, o que eu fiz aqui? Eu resolvi selecionar 2 dos supostos crimes aqui que poderiam ter sido praticados pelo Bolsonaro e também aqui até pelo Moro, caso ali fique comprovado que aquelas alegações dele, né, de hoje, não são verdadeiras. Então, estou tentando fazer algo aqui muito equilibrado, também sem nenhum viés político aqui, né? O professor universitário, eu acho muito importante ele manter aqui esse equilíbrio. Muitas vezes a gente acaba saindo um pouquinho aqui, né, para um lado, assim, mas eu, pelo menos, sempre tento manter esse equilíbrio nas minhas aulas. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês os meus slides, que não chegam aos pés dos slides do professor Clóvis, e eu estou com vergonha, mas, né, vamos lá aqui. Espera aí, gente, só um minutinho, deixa eu compartilhar aqui. E apareceu aí certinho, gente? Obrigada. Então, vamos lá. Primeiro aspecto aqui, né, que o professor Clóvis também já trouxe, né? O que trouxe essa discussão e que realmente não sabemos o que será aqui do Brasil nesse momento
foi justamente esse ato do Poder Executivo, portanto, um ato administrativo. O presidente da República resolve exonerar a pedido Maurício Leite Valeixo, que é quem? Até então, né, era ali o diretor-geral da Polícia Federal. A grande discussão aqui, que foi o que me questionaram muito, foi esse exonerar a pedido. Então, para a gente entender exatamente o que aconteceu, qual foi o contexto, eu separei o trecho aqui em que o nosso ex-ministro Moro comentou dessa exoneração e que ele realmente que ele tinha conhecimento ali de que o presidente queria exonerar o diretor aqui, mas que realmente não foi algo que ele teria assinado e que também não teria sido ali a pedido. O que significa esse a pedido, gente, para quem ali não compreendeu? Teria partido ali desse diretor. Então, está aqui o trecho dessa entrevista aqui, que eu separei já aqui, que a mídia já divulgou, né? Então, vamos lá. A exoneração, fiquei sabendo pelo DOU, né, pelo Diário Oficial da União, não assinei esse decreto. Em nenhum momento isso foi trazido ou o diretor-geral apresentou o pedido formal de exoneração. Depois me comunicou que ontem à noite recebeu uma ligação dizendo que ia sair a exoneração a pedido e se ele concordava. Ele disse, como é que eu vou concordar com alguma coisa? Vou fazer o quê? O fato é que não existe nenhum pedido que foi feito de maneira formal. Sinceramente, fui surpreendido. Achei que foi ofensivo a via que depois a SECOM informou que houve essa exoneração a pedido, mas isso de fato não é verdadeiro. Então, vejam aqui, ele deixou bem claro que ele não tinha tomado conhecimento ali dessa exoneração, desse ato que formalizou essa exoneração. Ele também deixou muito claro ali, nessa coletiva, que isso não tinha partido dele, que, portanto, aquele Sérgio Moro que saiu aqui, não ali partiu dele, que ele não teria assinado esse ato, e também deixou claro, mais para frente um pouquinho na entrevista dele, que esse a pedido aqui não teria sido ali, né, supostamente, porque não temos também conhecimento para concluir dessa maneira, ali é pedido do cargo diretor. Para também manter aqui uma certa imparcialidade, eu trouxe aqui uma matéria aqui só também, vou compartilhar aqui brevemente, em que o Valeixo, que é ali esse nosso diretor, comentou aqui, Valeixo diz a superintendente que falou com o Moro sobre saída, mas não pediu demissão. Então, nós vamos tratar aqui esse caso, né, como um caso a ser estudado aqui academicamente, e, a princípio, o que nós temos conhecimento é que o Valeixo, de fato, não teria pedido demissão. Se ele não teria pedido demissão, nós podemos partir aqui da premissa de que, de fato, esse exonerar a pedido teria sido aqui, teria tido algum probleminha no caminho desse a pedido, né? Então, vamos analisar aqui. O que poderia ter acontecido aqui? Primeira coisa, o primeiro questionamento que eu faço para vocês, para a gente analisar se estamos diante de um crime, dessa conduta típica, antijurídica e culpável. Esse diretor solicitou a exoneração? Então, lá, eu trouxe para vocês agora aqui, né, a mídia aqui que nos trouxe, né, uma notícia do G1, de que aparentemente ele não teria solicitado a exoneração. Moro teria assinado a exoneração? Então, também, realizando aqui uma análise, pelo que nós temos agora aqui de elementos, o que é muito superficial, né, gente? Também, a princípio, ali, ele não teria assinado. Ele disse que tomou conhecimento pela madrugada, que ele ali sabia que o presidente queria fazer isso, mas que não teria partido dele. Tá, e aí vem esse terceiro questionamento. No caso da não concordância ou essa não solicitação de exoneração, nós poderíamos falar agora nessa conduta típica, antijurídica e culpável em realmente um crime praticado por parte do presidente da República? E se sim, qual tipo penal que nós estaríamos falando aqui, né?
Então, muitos também já viram esses comentários ou leram em algum lugar. Nós estaríamos diante aqui do crime de falsidade ideológica. Então, esse tipo está lá previsto no artigo 299 do Código Penal. E o que ele dispõe? Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então, né, alunos, atenção aqui para os verbos núcleos do tipo. Primeiro, omitir. Segundo ali, inserir. Terceiro, fazer inserir. E aí nós possuímos uma finalidade aqui, que eu quero que vocês prestem bastante atenção, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. A pena aqui é uma pena relativamente alta, né? Nós estamos aqui diante de 1 a 5 anos, então passamos aqui do regime aberto, podendo chegar ali ao regime semiaberto, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 e multa se o documento é particular. Estamos diante, obviamente, aqui, né, de um documento público. Ainda nós temos aqui, pessoal, uma causa de aumento. Então, atenção para os meus alunos aqui do 4º período também. Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de 6ª parte. Então, observe, é um crime aqui, é um delito com uma pena relativamente alta. Então, vamos lá. Continuando aqui. O que mais que nós precisamos saber sobre esse tipo penal de falsidade ideológica? Qual que é o bem jurídico tutelado aqui, pessoal? Fé pública. Então, sem dúvida nenhuma, estamos aqui diante desse bem jurídico tutelado, que é a fé pública. Isso que o legislador quis proteger aqui, quando ele tipificou este crime. Tipo objetivo aqui. Aquilo que eu falei para vocês, que eu pedi que vocês prestassem atenção, essa declaração precisa recair sobre fato juridicamente relevante. Então, assim, além do dolo genérico, que nós sabemos que é o quê? É a vontade de praticar aquele crime, consciência, a gente precisa também aqui desse especial fim de agir no tipo subjetivo, que é o quê? Alterar verdade sobre fato juridicamente relevante. Estamos também aqui diante de um crime formal, que ele consuma-se ali no momento em que ocorre a prática de algum daqueles verbos núcleos do tipo ali, né? Que nós vimos, omitir, inserir ou fazer inserir a declaração falsa. Então, aqui, agora que nós vimos brevemente aqui, eu questiono para vocês, né? E não vou responder isso, porque, como eu falei, nós precisamos realizar uma análise mais aprofundada, também não podemos esquecer dos nossos princípios, da ampla defesa, do contraditório. Então, caso realmente ali se verifique a necessidade ali de instauração, né, dessa investigação, do inquérito, e posteriormente, que eu já vou mostrar para vocês como que vai funcionar esse procedimento ali com relação ao Bolsonaro, seja admitido, ele poderá ali responder sim por esse crime. E aí eu deixo o questionamento, né? Ele pode ter praticado esse crime de falsidade ideológica quando, em tese, ele inseriu ali essa declaração falsa, diversa da que deveria ser escrita, de que o diretor-geral da PF teria pedido exoneração, porque até onde nós vimos aqui, ele não queria sair. Ele não queria pedir exoneração. Então, aquele a pedido realmente estava ali fora do lugar, deslocado. Então, aí eu deixo esse questionamento para vocês, né? Não vou responder. E passo aqui também, agora, para um outro lado, já que eu falei que eu tentaria ser imparcial aqui, né? Por outro lado, ali, o Moro trouxe e acabou ali acusando o presidente de diversas condutas, né? Então, assim, ele acusou aqui, no caso, né, de ter praticado este crime, esse delito de falsidade ideológica. Também nós podemos verificar nessa declaração aqui do crime de responsabilidade,
vamos analisar esse outro trechinho aqui que eu separei, ó. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que queria ter uma pessoa de contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, colher informações, colher relatórios de inteligência, seja diretor-geral, superintendente, e realmente não é papel da Polícia Federal prestar esse tipo de informação. As investigações têm que ser preservadas. Imaginem se durante a própria Lava Jato, o ministro, diretor-geral ou então o presidente Dilma ficassem ligando para o superintendente de Curitiba para colher informações sobre as investigações em andamento. A autonomia da PF, como um respeito à aplicação à lei, seja quem for, isso é um valor fundamental que temos que preservar dentro do Estado de Direito. O presidente me disse isso expressamente. Ele pode ou não confirmar, mas é algo que realmente não entendi apropriado. Então, o grande problema não é quem entra, mas por que alguém entra. E se esse alguém, a corporação, aceitando substituição do atual direito, o impacto que isso vai ter na corporação, não consegue dizer não para o presidente em uma proposta dessa espécie. Fico na dúvida se vai conseguir dizer não com relação a outros temas. Então, assim, aqui a gente pode também depreender diversas outras acusações, tipos penais, quem sabe ali um crime de responsabilidade. Se, por outro lado aqui, posteriormente, o Sérgio Moro não conseguir comprovar essas alegações que ele trouxe, como que vai ficar essa situação? Ele pode responder ali por denunciação caluniosa ou também até por calúnia? Então, assim, eu separei também aqui para vocês o artigo 339 do Código Penal, que é realmente aqui a denunciação caluniosa. Então, o que dispõe lá esse nosso artigo? Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que o sabe inocente. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Então, veja lá, gente. Digamos ali, né, que realmente seja ali instaurado uma investigação, até mesmo uma ação de improbidade administrativa ali em face do presidente e que venha ali a restar comprovado ou que o Moro não consiga comprovar aquelas alegações. Ele poderá responder por denunciação caluniosa? Então, assim, também é algo que poderá acontecer devido ali às circunstâncias. Nós ouvimos também na mídia, daquela maneira que eu estou falando, a mídia também possui a sua parcialidade, que o Moro, em tese, teria provas ali de todos esses argumentos, de tudo que ele teria falado em sua coletiva, mas também ainda não tivemos acesso a essas provas e não sabemos confirmar. Mas, se ele não conseguir comprovar essas acusações, nós também podemos aqui estar diante de mais um tipo penal, mais um tipo aqui a ser discutido. Então, né, não podemos esquecer aqui, nós sempre vamos analisar lá a teoria do crime. Então, vamos verificar. Os alunos lá do segundo período, a gente que está estudando, vamos analisar a conduta. Qual que foi a conduta? Então, vamos ver. Conduta, o crime é o quê? Uma conduta típica, antijurídica e culpável. Vamos lá analisar na típica, a conduta. Então, no segundo momento, vamos verificar o quê? A antijuridicidade. Então, essa conduta realmente se enquadra ali a esse ilícito? Vamos analisar isso também. O tocante à culpabilidade, também é algo que deve ser observado ali. Então, assim, nós estamos diante aqui de diversos fatos que realmente já estão ocasionando ali a abertura de diversos procedimentos, inquéritos, inclusive aqui eu já separei para vocês a petição do PGR aqui, né, do nosso Procurador-Geral da República, que determinou aqui a instauração de inquérito para apurar esses supostos fatos noticiados em pronunciamento do Ministério, aqui do Ministro da Justiça, e nós podemos estar, então, já diante aqui dessa denunciação caluniosa, caso esses fatos ali demonstrados, esses fatos acusados não se demonstrem, ou também podemos estar diante aqui de uma prática do crime pelo presidente. Então, assim, outro questionamento que os alunos me fazem, principalmente os alunos que estão no início aqui do curso de Direito, que o presidente pode realmente praticar esse crime comum? Ali, no caso, a falsidade ideológica, obstrução de justiça,
ou ali até os outros crimes que estão tipificados no Código Penal, né? E a resposta é sim, o presidente pode sim praticar o crime comum. E aí eu trouxe também aqui, só para terminar a minha fala aqui, eu já passo a palavra para a professora Vanessa, que está lá disposto no artigo 86 da Constituição Federal, como que se dará esse procedimento, que o professor Clóvis já falou um pouquinho, que admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. E aí, no parágrafo 1º, nós temos ainda essa disposição. O presidente ficará suspenso de suas funções. Inciso 1º, gente, nas infrações penais comuns, se recebida denúncia ou queixa-crime pelo Supremo Tribunal Federal. Então, vejam aqui as consequências de uma denúncia aqui, caso ele venha realmente a ser ali imputado algum dos tipos penais dessas infrações penais comuns. Ele poderá ali ficar, né, suspenso de suas funções caso isso ocorra. E nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. E aí tem mais aqui só para terminar esses parágrafos da norma. O parágrafo 2º, se decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do presidente sem prejuízo do regular prosseguimento do processo. 3º, enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. E 4º, o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. Então, assim, né, como eu comentei com vocês, eu trouxe aqui uma breve seleção dos delitos que eu ouvi hoje e que me questionaram, mas, de qualquer maneira, nós teremos aí, sem dúvida nenhuma, a instauração de inquéritos, procedimentos administrativos, quiçá, né, não sabemos ainda, quem sabe até um impeachment. Então, o cenário daqui para frente, na minha opinião, é muito nebuloso. Nós não sabemos o que vai acontecer, como o professor Clóvis falou, ainda é muito cedo, né, para realmente afirmar, nossa, teremos o impeachment. Não sabemos, realmente não temos como afirmar isso. Mas também não podemos descartar a hipótese, né? E também já temos aqui, vocês acabaram de ver, um pedido aqui do PGR no sentido de instauração de inquérito policial para apurar realmente todos esses fatos ali narrados pelo então ministro, né, até aquele momento, Sérgio Moro. Então, vamos aqui acompanhando todo esse cenário e tudo que está acontecendo aqui no Brasil. E, de qualquer maneira, nós, professores, estamos aqui nos atualizando e acompanhando toda essa discussão jurídica e política, e também estamos aí à disposição de todos os alunos. Eu só ia pedir para vocês, se tiverem alguma pergunta, colocarem aqui no chat que vocês têm pergunta, né, na ordem ali, que aí ao final, após a exposição da professora Vanessa, a gente abre a palavra para vocês, tá bom? Então, agora eu passo a palavra para a professora Vanessa. Deixa eu aqui ativar seu áudio. Aí. Olá, estão me ouvindo? Tudo bem? Tudo certo? Só me confirmem. Muito obrigada, professora Thaís. Deixa eu mudar aqui a minha configuração para ver vocês. Muito obrigada pelas considerações, foi muito interessante, bem didático também para trazer para os nossos alunos todos esses institutos, porque agora é bem bacana conversar com os alunos de direito e os professores de direito também, porque a gente sempre aprende uma coisa nova, vê algo de uma forma diferente. Com certeza todos nós vamos começar a ser bombardeados de notícias, de possibilidades de impeachments e, enfim, políticos de todos os lados, falando mal, falando bem, algumas pessoas vão começar a defender, e nós não sabemos, no fim das contas, o que realmente vai acontecer. Eu lembro que
o impeachment da Dilma, a primeira vez que eu ouvi sobre essa possibilidade, eu pensei, isso nunca vai acontecer, vai ser muito difícil, eu acho que não vai acontecer. É uma crise grave institucional para um país que isso possa vir a acontecer. Isso tem, bom, como agora seria minha aula de direito econômico, para a economia é muito ruim, o dólar já não está dos melhores, o nosso mercado já não está bom, as pessoas estão perdendo seus empregos e um impeachment nesse momento seria uma das piores coisas que poderia acontecer para nós como instituição, como país. Mas nós não sabemos, como o professor Cláudio já falou, como a professora Thais já falou, o que vai acontecer no andar da carruagem, e os pedidos vão começar a aparecer, as pessoas vão começar a falar sobre isso, vão começar a falar sobre crimes de responsabilidade. Para mim, eu achei bastante grave, muito além daquela assinatura do exonerar a pedido, eu achei muito mais grave o conteúdo da fala do ex-ministro Sérgio Moro, que foi meu professor de processo penal, inclusive, na Universidade Federal do Paraná, foi patrono da minha turma, e assim, pelo andar da carruagem do relato, eu acho que assim, o ex-ministro Sérgio Moro, ele não fala palavras em vão, assim, quando ele contou sobre a interferência nos processos, a interferência do presidente na possibilidade de ligar para verificar processos que interessam ao presidente, processos que estariam no STF. Esse é o tipo de relato que me preocupou mais do que todo o resto, sabe? Mais do que a saída, mais do que a possibilidade de ter assinado a exoneração, o que realmente está acontecendo. Por que alguém que lutou contra a corrupção por tanto tempo quanto o ministro Sérgio Moro decidiu sair? Por que ele está abandonando esse barco se ele mesmo fez esse compromisso de continuar o trabalho dele como ministro da Justiça? Mas, enfim, nós não sabemos exatamente o que vai acontecer, mas isso foi o que me preocupou, e eu conversei bastante com a Thaís, e hoje fiquei de manhã lá assistindo. Agora que estamos todos em pandemia, a gente assiste mais televisão e lê mais notícia do que nunca. O que eu trouxe para vocês hoje, eu tentei trazer um pouco da minha experiência de direito comparado para vocês entenderem um pouco mais sobre impeachment, sobre de onde vem. Como eu estudei nos Estados Unidos, morei lá por 4 anos, eu estudei muito esses institutos, inclusive de fundo aqui eu coloquei o complexo Watergate, que eu cheguei a visitar lá em Washington, porque eu me interesso muito por história da corrupção, por leis anticorrupção, e eu cheguei até no quarto em que foi encontrado todo o aparato lá do Watergate Scandal, que eu trouxe para vocês também. No fim das contas, vou dar um spoiler do que aconteceu para aqueles que não acompanharam o escândalo em si. Ele não chegou a sofrer impeachment, ele renunciou um pouco antes desse processo dar muito errado, mas eu quero trazer para vocês algumas questões sobre os crimes de responsabilidade, por que existe essa possibilidade de impeachment e por que os países adotam isso no caso dos crimes de responsabilidade. Eu fico muito triste em pensar nessa possibilidade, porque institucionalmente, para nosso país, para a nossa democracia, isso é muito ruim. Mas talvez isso venha acontecer, isso comece a aparecer para vocês, estudantes de direito, e que vocês saibam falar sobre isso com propriedade, que vocês possam conversar sobre isso e depois, enfim, ter uma opinião formada com base em diferentes posições, é claro, ao longo do tempo. Deixa eu ver como que eu consigo compartilhar os meus slides aqui. Thaís, me ajude. Vai em compartilhar a tela, Vani. Deixa eu ver. O verdinho ali, ó. Achei. Tá, obrigada. Eu adianto também que os meus slides não são bonitos como o do Clóvis. Inclusive, vou copiar aquelas imagens em alta definição que ele encontrou. Eu não encontrei. Eu coloquei uma imagem, não vai ser tão emocionante assim, mas a história, enfim, eu espero que seja emocionante para vocês. Bem como essas informações sobre esse instituto em outros países, principalmente nos Estados Unidos, onde eu estudei por bastante tempo. Então, o impeachment, em todos os lugares, ele é esse processo.
pelo qual um órgão legislativo cobra acusações contra um funcionário do governo. O impeachment por si só não remove definitivamente esse funcionário do cargo, ele é semelhante a uma acusação em direito penal e, portanto, essencialmente a declaração de acusações contra esse funcionário. Enquanto em alguns países o indivíduo ele é removido provisoriamente, então a partir do momento que começa o impeachment ele é removido do cargo, em outros ele pode permanecer nesse cargo perante o julgamento. Uma vez impugnado, então, o indivíduo deve enfrentar essa possibilidade de condenar as acusações, de receber uma condenação das acusações por meio de uma votação legislativa e uma sentença que venha a condenar o funcionário pelos artigos de impeachment implica nessa destituição definitiva do cargo. É a perda do cargo, basicamente, nos Estados Unidos e na maior parte dos países, com a possibilidade de perda dos direitos políticos, como aconteceu, por exemplo, com o presidente Collor. Com o impeachment, então, a condenação desses funcionários envolve uma derrubada dos procedimentos constitucionais normais, pelas quais os indivíduos alcançaram esses altos cargos, como a eleição, como a ratificação ou como a nomeação. E como eles requerem essa supermaioria, essa maioria qualificada, geralmente, eles são reservados para aqueles que cometeram abusos graves. Eu gosto muito, toda vez que eu estudo uma lei, quando eu paro para verificar como uma lei foi escrita, de pensar a razão pela qual a pessoa que escreveu a lei escolheu aquelas palavras. Então, nós veremos, eu trouxe tanto dos Estados Unidos, como eu peguei um trecho, assim como o professor Clóvis pegou um trecho também, que as palavras que trazem a possibilidade de processo de impeachment, elas são muito parecidas. Elas são, às vezes, vagas. E isso é um problema, principalmente porque estamos aí condenando alguém a algo, mas elas são bastante vagas e muitas vezes elas levam para algo extremamente grave. Afinal de contas, essa pessoa foi eleita por maioria democraticamente, então é algo que somente algo extremamente grave realmente poderia retirá-la de um cargo como a presidência. Nos Estados Unidos, então, desse ponto de vista comparado, o impeachment no nível federal ele é limitado àqueles que podem ter cometido, e as palavras que eles utilizam são as seguintes: traição, suborno ou outros crimes e contravenções graves. Então veja que são assim crimes extremamente graves. Lembrando que nos Estados Unidos a traição também leva à pena de morte, e aqui no Brasil também, por favor, Thaís, em caso de guerra, a única possibilidade de pena de morte é justamente de traição. Então, veja que são possibilidades extremas mesmo que podem levar a esse impeachment. Ele existe em outros países, sob a lei constitucional, como Brasil, França, Índia, Irlanda, Filipinas, Rússia, Coreia do Sul e Estados Unidos. Uma curiosidade também, eu fiz esses slides bem correndo hoje, mas eu queria muito colocar, que a presidente, né, da Coreia do Sul também foi acusada de corrupção. Ela era aconselhada por um xamã, não sei se vocês se lembram dessa história, e ela sofreu impeachment no mesmo ano, na mesma época que a nossa presidente Dilma Rousseff, foi na mesma época também esse caso. Quanto aos Estados Unidos, a Constituição dos Estados Unidos dá ao Congresso a autoridade para destituir o presidente dos Estados Unidos do cargo em 2 procedimentos separados. O primeiro ocorre na Câmara dos Deputados, que é o impeachment do presidente por meio de um voto majoritário simples. O segundo processo de impeachment ocorre no Senado, e a condenação em qualquer dos artigos requer a maioria de 2/3 dos votos e resulta na constituição da destituição do cargo, que é a pena do impeachment nos Estados Unidos. Foram 3 os presidentes acusados: o presidente Andrew Johnson, em 1868, o presidente Bill Clinton, que foi bem durante aquele escândalo com a Monica Lewinsky, e recentemente o presidente Donald Trump, também aquele abuso de poder, tráfico de influência. Nenhum foi demitido, nenhum foi destituído de seu cargo. Eu fiz como eu estava pensando em inglês e estava traduzindo muito rápido, peço perdão pelos erros de digitação.
de quem fez os slides muito rápido no dia de hoje. Mas eu quero trazer essa história para vocês. Eu sempre acho que trazendo essas histórias nós pensamos sobre nós mesmos, é uma função da literatura muitas vezes, é uma função da música muitas vezes. Quando nós ouvimos o que outras pessoas fizeram, o que outros países sofreram, o que outras pessoas escreveram, nós pensamos muito sobre nós mesmos, sobre o que está acontecendo conosco. E se é realmente uma situação similar, ou nós precisamos de algo a mais, ou enfim, já é o suficiente para configurar um crime de responsabilidade. Eu trouxe uma história, então, já estou assim com o meu fundo de Watergate, então já antecipei o pano de fundo, que é a história do escândalo de Watergate, que tem esse senhor, o ex-presidente Richard Nixon, que ele falava o seguinte: quando o presidente faz, isso significa que não é ilegal. E isso está lá na parede do Watergate Hotel, lá no que eles chamam de Scandal Room, que é o quarto do escândalo, que eles encontraram todo o material de espionagem, enfim, do que realmente aconteceu. Então, o escândalo em si foi a invasão aos escritórios do Partido Democrata Americano em Washington, no conjunto de edifícios Watergate, que são esses que estão aqui atrás de mim. Esse incidente aconteceu em 1972 e, após 2 anos de investigação, culminou então com essa renúncia do presidente Richard Nixon. Rolou durante essa campanha eleitoral e, mesmo com evidências ligando o episódio ao comitê de Nixon, o presidente foi reeleito com larga margem de votos. Eu trouxe também uma linha do tempo que eu encontrei, que eu achei bem interessante para vocês verem exatamente como foi a sequência de fatos que levou a esse escândalo. Então, 5 homens invadiram os escritórios dos democratas do complexo de Watergate e foram presos. O objetivo era grampear esses telefones para informações confidenciais como chantagem política, o que só é descoberto após muita investigação. De um prédio vizinho, 2 ex-funcionários da CIA e do FBI coordenaram essa invasão com walkie-talkies. Não tinha celular, né, na época, não tinha walkie-talkie, era o máximo de comunicação sem fio. No dia seguinte, o Washington Post publicou essa pequena nota sobre a invasão e, intrigados com essa notícia, os repórteres do próprio jornal, o Bob Woodward e o Carl Bernstein, começam a investigar o que aconteceu e descobrem um dos invasores tinha o nome na folha de pagamentos do comitê de reeleição do Nixon, que já estava terminando esse seu primeiro mandato, estava começando a campanha para o mandato seguinte. Aconteceu essa dica do informante anônimo. Ele viajou para Miami para descobrir um cheque de $25 mil pertencente ao comitê de reeleição e tinha sido depositado nessa conta de um dos invasores. Surge a primeira evidência concreta ligando o fundo de campanha de Nixon com a invasão em Watergate. O informante é funcionário de alta patente do FBI, a Polícia Federal Americana, e por ter acesso a relatórios confidenciais exige anonimato e ganha o apelido de Garganta Profunda, que tem, assim, uma origem absolutamente esdrúxula. Em encontros secretos, então, ele confirma ou nega a autenticidade das fontes e dos dados colhidos pelos repórteres. Então, começou esse escândalo a ficar extremamente grave, com alguma perseverança. Então, em depoimento ao Senado, o advogado da Casa Branca assume que é um esquema de espionagem do outro partido, e essas gravações e telefonemas que passavam pelo Salão Oval, o escritório oficial do presidente, comprovam que o Nixon, o próprio presidente, comandava esse esquema. Então, essa ideia dele, enfim, poder telefonar, essa ideia desse esquema de espionagem dos demais, foi o pano de fundo do Watergate Scandal, que trouxe, no fim das contas, a esse grande processo de impeachment, esse grande procedimento de impeachment do Nixon. Para terminar a história, no fim das contas, ele renunciou. O tempo todo ele negava, o tempo todo ele falava que ele era presidente, que ele ele poderia fazer o que ele queria, que ele tinha do lado o povo americano. E 2 assessores e 4 integrantes dessa equipe foram condenadas. E o impeachment era, no fim das contas, uma questão de tempo.
Ele fez um discurso dramático na televisão e fala, em uma rara admissão, que errou, que lamenta profundamente qualquer tipo de dano. Depois ele renunciou, né? O vice-presidente toma posse e concedeu perdão absoluto a Nixon por qualquer crime cometido como presidente. O escândalo termina com o povo desconfiado, a imprensa mais atenta e a política americana criando processos mais práticos para investigar e combater irregularidades do governo. Isso sempre em tese, né? A gente nunca sabe o que realmente aconteceu, mas como todos esses crimes foram confirmados, como todos esses integrantes foram presos, o impeachment do Richard Nixon, se tornaria inevitável como crime de responsabilidade do presidente. O procedimento de impeachment nos Estados Unidos funciona da seguinte maneira: a Câmara dos Deputados pode fazer impeachment das autoridades federais, incluindo o presidente, a legislatura de cada estado pode realizar impeachment das autoridades estaduais, incluindo o governador, e de acordo com seus respectivos governos federais ou Constituição estadual. A maioria desses impedimentos, desses processos de impeachment, diz respeito, então, a supostos crimes cometidos enquanto estava no cargo, embora tenha havido alguns casos em que os funcionários sofreram impeachment e subsequente condenados crimes antes da posse. O funcionário impedido permanece no cargo até que o julgamento seja realizado, isso no caso dos Estados Unidos, e esse julgamento e destituição do cargo se condenado é separado no próprio ato de impeachment. Então, além disso, nesses processos de impeachment, o réu não corre o risco de perder a vida, a liberdade ou a propriedade. De acordo com a Constituição, as únicas penalidades são realmente a destituição do cargo e desqualificação de qualquer cargo federal no futuro como penalidade. Então, veja que são institutos até que bem parecidos, previstos constitucionalmente, lembrando que a nossa Constituição é muito maior, a Constituição dos Estados Unidos ela é extremamente enxuta e vem lá desde os Founding Fathers, que eles chamam de pais fundadores mesmo do direito norte-americano, e ela aparece no artigo 162, cláusula 5, que fala que a Câmara dos Representantes escolherá seu presidente e outros diretores e terá o único poder de impeachment, já dando esse poder para as câmaras de representantes. Fala que o Senado terá o único poder para julgar todos os impeachment, todos os processos de impeachment, e ao sentar-se para esse propósito, eles devem prestar juramento ou afirmação. Quando o presidente dos Estados Unidos for julgado, o chefe de justiça presidirá, e nenhuma pessoa será condenada sem a concorrência de 2/3 dos membros presentes, que é aquele voto qualificado, que eles chamam de voto de supermaioria. O julgamento em casos de impeachment não se estenderá além da remoção do cargo e desqualificação para manter e gozar qualquer cargo de honra, confiança ou lucro nos Estados Unidos, mas a parte condenada será, no entanto, responsável e sujeita a acusação, julgamento e punição de acordo com a lei. Fala que o presidente terá poder para conceder indenizações e perdões por ofensas contra os Estados Unidos, exceto em casos de impeachment. Afinal de contas, ele pode estar envolvido nesse caso. Então, o perdão do Nixon não era pelo impeachment, porque, afinal de contas, ele não chegou a sofrer o impeachment, mas seria por eventuais crimes cometidos antes do término do processo de impeachment. A Constituição traz também que o presidente, o vice-presidente e todos os oficiais civis dos Estados Unidos serão destituídos do cargo por impeachment e condenação por traição, suborno ou outros crimes e contravenções graves. Para terminar essa minha parte, que é a provocação que eu quero fazer aqui na live de vocês, na aula de vocês, é justamente a escolha dessas palavras. E como essas palavras também foram escolhidas, de certa forma, na nossa maneira de iniciar um processo de impeachment, de criar um impeachment, de provocar um impeachment, que torna todo o processo muito mais político do que jurídico. Então, a Constituição, no caso dos Estados Unidos, limita esses motivos de impeachment a traição, suborno ou outros crimes e contravenções graves.
o significado preciso não está definido na Constituição. Autos, crimes e delitos, então, no jargão jurídico comum na Inglaterra, é uma atividade corrupta de quem tem deveres especiais e que não são compartilhados com pessoas comuns. No final da década de 1700, nós temos o Blackstone, que é um dos grandes juristas, um dos grandes juízes, e como é common law, que nós seguimos mesmo esse padrão de decisões anteriores, respeitamos as decisões judiciais anteriores, o Blackstone ele era muito procurado, ele é muito citado até hoje. E ele fala que o primeiro e principal autodelito foi a má administração de altos cargos que estão em confiança em empregos públicos. Então, é essa desconfiança constante, esse desânimo da população, essa possibilidade de crimes terem sido cometidos em função desses cargos de confiança, em função desses votos que foram tomados. O Congresso dos Estados Unidos coloca que os motivos do impeachment não se encaixam de maneira clara e lógica em categorias, porque o remédio do impeachment visa alcançar uma ampla variedade de condutas dos oficiais, séria e incompatível com os deveres do caso. Então, são 3 os tipos gerais do Congresso norte-americano que definem essas condutas que constituem motivos de impeachment, embora essas categorias não sejam exaustivas, que são exceder ou abusar indevidamente dos poderes do cargo, comportamento incompatível com a função e a finalidade do cargo, e o uso indevido do escritório, do cargo, enfim, do office, né, que eles falariam, para fins impróprios ou para ganho pessoal. Então, veja que a gravidade desses atos, dessas possibilidades que é trazida para o processo de impeachment e sobre as quais eu trouxe também a Lei 1079 de 1950, que veja que os termos são muito parecidos, a ideia é bastante parecida comparativamente, afinal, nós usamos inclusive o termo impeachment até hoje. Às vezes nós falamos impedido, impedida, o impedimento do presidente, mas veja que impeachment parece mais óbvio do que estamos falando, parece ser uma definição mais precisa desse processo. Então, eu trouxe também o artigo 4º, que fala que são crimes de responsabilidade dos atos do presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e, especialmente, destaquei aqui a possibilidade da probidade da administração, caso haja realmente uma improbidade. No caso da Dilma, era a lei orçamentária, aquela possibilidade do empréstimo, aquela operação de crédito que não poderia ter acontecido segundo a nossa lei de responsabilidade fiscal, e aquele foi o grande motivo do impeachment dela, e o cumprimento das decisões judiciárias. Se houver mesmo algum tipo de intromissão nas decisões do STF, se houver a necessidade de ligar para verificar, enfim, operações especiais da Polícia Federal, até onde vai essa influência, até onde vai essa responsabilidade. O artigo 7º também fala que são crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, servir-se das autoridades sob sua jurisdição, subordinação imediata para praticar abuso do poder ou tolerar que essas autoridades o pratiquem sem repressão sua. Essas eram as minhas observações. Eu espero que tenha trazido alguns modos de vocês refletirem. Mesmo o caso Watergate é um caso bastante interessante, que ficou bastante óbvio, foi bastante grave do ponto de vista das relações internacionais e do direito interno, no caso dos Estados Unidos. Lembrando sempre que tirar um presidente do poder é algo muito grave para uma nação, é muito grave para a nossa democracia, é muito grave para nós como brasileiros, independente de preferências políticas. Às vezes, muitas vezes, eu me sinto no jogo de futebol, que as pessoas ou escolhem um lado ou escolhem outro lado, e quando chegamos em algo muito grave, e eu achei os relatos de hoje bastante graves,
nós temos que pensar o que nós queremos para a nossa própria pátria, a nossa própria nação, e nós, como juristas, como estudantes de direito, temos que sempre ir além, temos que pensar comparativamente, temos que pensar nas consequências jurídicas, sociais, econômicas, porque, afinal de contas, essas são as nossas instituições. É claro que elas estão aí para serem utilizadas, mas sempre empiricamente, né? Nós sempre temos que pensar que cada decisão, cada passo, cada acusação até tem seus efeitos em toda a sociedade, economicamente falando, socialmente falando, e para o Brasil como um todo. Era isso que eu tinha para trazer aqui no dia de hoje, e espero não ter falado demais também. Obrigada, Thaís, pelo convite, por ter iniciado, foi super legal a iniciativa, é tão bom ver vocês, ver o Clóvis também falando sobre esses assuntos, são super interessantes. Eu acho que todas as nossas aulas têm que ser assim de agora em diante. Obrigada. Acho que o professor Clóvis quer comentar mais alguma coisa, né? O professor, passa aí para falar. Quero rapidinho, brevemente, cumprimentar a Thaís pela sua exposição, cumprimentar a Vanessa pela sua exposição. Na parte que toca a Vanessa, eu também sou um grande entusiasta do estudo do caso Richard Nixon. Por quê? Porque, até fazendo um merchan aqui do meu livro, Corrupção e Administração Pública no Brasil, o caso Richard Nixon, comentando rapidinho, ele teve um impacto muito grande na legislação norte-americana de combate à corrupção. A edição da lei americana chamada FCPA, Foreign Corrupt Practices Act, que é uma lei muito importante no combate à corrupção, especialmente de atos no estrangeiro, teve muito impacto no caso Richard Nixon, né? Tanto que na página aqui, 66, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos diz o seguinte: o Congresso americano editou o FCPA em 77, após a revelação da amplitude da corrupção em nível global, após o choque do escândalo político de Watergate. Então, o caso Watergate é muito emblemático nos Estados Unidos sobre o combate à corrupção. Então, normalmente, quando se fala em corrupção, você fala Watergate. Você fala sobre o caso Watergate. E a Vanessa, acho que não deu tempo de falar, mas um ponto muito importante que tem, até postei no meu Instagram, a notícia do New York Times do dia, que é chamado Saturday Night Massacre, que é o massacre de sábado à noite. O que aconteceu? O presidente Richard Nixon, nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, ele pode designar promotores especiais para o caso, né, o Special Prosecutor, né? E no caso do Richard Nixon, foi nomeado um professor de Harvard, inclusive foi exigente do Partido Democrata, que era o Archibald Cox, e ele era um grande jurista norte-americano, professor de Harvard, e o que aconteceu? O Nixon acabou demitindo ele no meio da investigação. Então, essa questão da demissão ou não de alguém é muito impactante na vida de alguém. Tanto que quando o Trump foi também nomeado um Special Prosecutor, que é o Robert Mueller, né? Que daí teve o relatório do Mueller, que na visão do Donald Trump isentou o Trump de responsabilização. Não foi bem isso, né? Mas ele jogou para a imprensa isso. E no caso do Mueller, o Trump diversas vezes teve vontade de demitir ele também. Demitiu o Special Prosecutor. E várias pessoas falaram, não faça isso porque você vai se tornar um Nixon. Né? Você vai cometer a mesma falha do Nixon. Então, essa questão de demissão de pessoas ao longo do tempo é muito emblemática. Né? O caso Richard Nixon, né? E a demissão do Archibald Cox, e daí, consequentemente, o Attorney General, que é uma espécie de ministro da Justiça nos Estados Unidos, acabou se demitindo em homenagem ao Special Prosecutor. Aí, a partir disso, o presidente Richard Nixon ele acabou perdendo todas as condições de governabilidade, e depois dessa frase ele disse uma frase famosíssima, além dessa que a Vanessa disse, que I'm not a crook, eu não sou um mafioso, né? Eu não sou um bandido. Então, o caso do Nixon é muito emblemático para quem quer estudar impeachment e investigação de corrupção. Existem 2 filmes, tá? Posso indicar. O primeiro é All the President's Men, Todos os Homens do Presidente, que conta a história justamente desse relato aqui, do Carl Bernstein e do Bob Woodward, que foram os 2 jornalistas do Washington Post, que acabaram depois ganhando o prêmio Pulitzer
e foram as duas pessoas que encabeçaram a investigação e as publicações na imprensa, né? Eles tinham o Deep Throat, né, que era o Garganta Profunda, que era o informante. O filme mostra muito bem isso. E tem depois, para quem quiser ver depois a vida do Nixon pós-impeachment, existe um filme chamado Frost versus Nixon, que é um relato sobre uma entrevista que o Nixon deu a um jornalista britânico, David Frost, que aí confrontou-se o Nixon várias vezes sobre a questão do Watergate, a própria questão da guerra do Vietnã. Então, esse caso do Nixon é muito emblemático sobre o procedimento de impeachment. Eu acho que a gente pode abrir para as perguntas, não sei como é que vocês querem fazer. Nós temos várias perguntas aqui no chat, inclusive algumas foram dirigidas para mim. Só primeiro, eu acho que vamos... deixa eu verificar aqui se o Paludo quer falar alguma coisa. Ah, claro, com certeza. Professora, tem também o professor Paludo aqui. Ô, professor. Ah, peraí, deixa eu ativar teu áudio que eu desabilitei de todo mundo aqui. Agora tá funcionando, Paulo. Agora você pode falar. Acho que é você que tem que ativar aí no seu daí. Ainda não ativou o seu, mas já está ativado, já está permitido aqui. Ativar, ó. Não tá indo para luz. Peraí, ó. Eu cliquei, Paludo, tenta falar. Não. Ok, alô? Ah, agora foi. Perfeito. Então tá bom. Pessoal, interessante, parabéns, primeira coisa, os 3 professores, excelente, né? Eu acho que eu estou acompanhando pelas mensagens aqui dos alunos, principalmente da minha turma do 7º, o pessoal do 6º período da manhã também, o pessoal do 3º período de empresarial também na manhã, estão acompanhando alguns alunos, né? E muito interessante, acho que essa discussão. E, inclusive, eu vi agora na Globo a questão das mensagens que o Sérgio Moro postou, mensagens via WhatsApp, né? Tanto do presidente como de uma assessora muito próxima ao presidente, tá? Que discute essa questão que é o que me parece mais grave, né? A questão da de interferência, a menção à investigação de 12 bolsonaristas, né? Isso é uma situação que eu sou um advogado da área tributária e empresarial, né? E do direito do trabalho, não sou da área criminal. Mas é de uma gravidade extrema, né? O presidente da República interferindo, parece aquela situação patética da Dilma fazendo um documento pro presidente Lula, na época, nomeando ele, né? Então, parece que atrapalha um pouco, né? E os princípios republicanos ficam um pouco ofendidos. Essa é a minha participação, né, pessoal? Eu devolvo a palavra, e eu acho que essa questão a gente vai falar bastante, né? Até pelo interesse, inclusive, de todos os alunos por isso, né? Muito obrigado pela oportunidade. Agora a Thaís ficou muda. Agora, peraí. Aí, desculpa. Eu falei, agradeço as palavras do professor Paludo, e eu falei, vamos ver aqui as perguntas que eles fizeram primeiro aqui pro professor Clóvis ali. Acho que essa daqui foi a primeira. Professor, quando há o nome da chefia direta no documento, e por que passa pelo órgão e tem a assinatura da chefia? Poderia-se dizer que a exoneração foi feita à revelia? Lembrando que a exoneração foi feita de madrugada. Acho que essa pergunta também, ela da Lelê, que ela também ela coincide aqui com a pergunta do André, meio parecida aqui. Com a prerrogativa de colocar no cargo ou exonerar a área do presidente, segundo a Constituição, a questão do Moro assinar ou não se torna irrelevante, até porque isso deve ser por certificado digital, e até caminha porque a gente estava discutindo, né, Clóvis, à tarde, eu e o Clóvis ficamos pesquisando sobre a legislação, encontrar alguma legislação no tocante ao sistema adotado pela presidência para validar os seus atos ali, né? Então, é o Clóvis que entende bem ali do sistema utilizado. Vai lá, Clóvis, explica para a gente, por favor. Claro. Essa questão da assinatura ou não dos atos é uma tradição. Nós podemos dizer que é algo que foi adotado desde o começo
da República, os primeiros atos, o próprio Império adotava essa prática de colocar os atos dos ministros assinando em conjunto, só que o que acontece? A inexistência de assinatura de determinado ato não invalida, a inexistência do referendo ministerial não invalida a norma, né? Inclusive, Pontes de Miranda, nos seus comentários à Constituição de 1967, dizia que seria um requisito ele dizia que era um requisito de validade e existência do ato à assinatura do ministro. Mas isso foi superado, então na interpretação jurisprudencial sobre o assunto é que a inexistência de referendo ministerial não traz invalidade. Então, respondendo à pergunta do André, me parece que é irrelevante mesmo a existência ou não da assinatura do ministro Sérgio Moro. Porque não invalida o ato. Tá? Nós não temos a invalidade do ato. O que ali tem que ser investigado, conforme a Thaís já bem destacou, é a questão do apedido. Esse apedido é que não bateu com a alegação do ex-delegado geral e a da própria ex-ministra da Justiça. Então, esse apedido é que não encaixa ali. Então, a incongruência do ato não é nem tanto a questão do Sérgio Moro assinar ou não. Né? Até existe um manual de redação da Presidência da República, eu até fui consultar ele, e ele diz que todos os atos têm que ser acompanhados da assinatura dos ministros, por conta do artigo 87, inciso 1º da Constituição Federal, por conta desse referendo ministerial. Então, eu acho que é um pouco automático. Né? Alguns falaram da questão do certificado digital. Eu, sinceramente, não sei como é que funciona na União. Tá? Eu tenho mais conhecimento nos estados. No estado, até respondendo a pergunta da Elaine, no estado, geralmente é o governador que assina por meio de certificado digital, e o nome dos ministros, secretários de Estado, acaba saindo ali por uma questão de ser o ministro vinculado à pasta. Tá? Então, como o presidente da República estava exonerando um chefe de uma pasta, de um órgão que é vinculado a ele, nada mais justo, né, pela tradição e pelo ofício, que o ministro acompanhasse a assinatura. Agora, se foi ou não ele que concordou com o ato, eu, sinceramente, não vejo relevância jurídica para a solução do caso. Me parece que é muito mais a questão de responder a pedido do que analisar se o ato contou ou não com a anuência do ministro. É claro que até o José Afonso da Silva comenta que a inexistência da assinatura é justamente o fato de demissão do ministro. Né? Então, é justamente isso, não contar com a assinatura porque o ministro não contou com a assinatura. E é claro que quando o presidente da República demite o ministro não vai assinar o ato. Tá? Então, é só aqueles atos relativos à pasta, administração da pasta. Tá? Nós temos várias perguntas aqui, não sei como é que a Thaís quer dar o encaminhamento. Deixa eu ver aqui. Peraí, vamos responder uma do YouTube, que foi a do Sávio. Em caso de votação para aprovar ou não o impeachment do presidente, e como estamos, né, nesse período aqui na quarentena, a votação poderia ser feita por videoconferência? Essa é para os professores realmente de constitucional administrativo. Aí. Vai, Clóvis. Não tem nada definido. Tá? A Câmara dos Deputados e o Senado Federal poderiam editar uma resolução para disciplinar o tema. Até, por exemplo, uma emenda constitucional, que é a emenda do PEC do Orçamento de Guerra, foi votado, comentei com os meus alunos no segundo período, em regime de teletrabalho, de videoconferência, e o próprio decreto legislativo tratando da lei de responsabilidade fiscal, do artigo 67 ou 65 da lei de responsabilidade fiscal, não estou lembrado agora, sobre o decreto de calamidade pública, foi votada em videoconferência. Então, a princípio, claro que o que precisa ser é que sejam respeitados os quórums e os ritos. Né? Você tendo como verificar, não vejo impeditivo para que não possa ser feito por meio de sessão telepresencial. Mas vai ser de veras estranho afastar um presidente da República por meio de sessão de vídeo. Né? Eu acho que não seria o mais adequado para a nossa república, para o nosso sistema federativo e para a própria manutenção da estabilidade democrática. Né? Mas
não tem um impeditivo legal e constitucional para que isso ocorra. Vanessa, vamos uma para você aqui. Vocês acham que o Maia pode ter alguma interferência quanto ao processo do impeachment? Boa pergunta. Eu queria fazer eu queria adicionar alguma explicação do professor Clóvis, que talvez seja o primeiro impeachment online da história do mundo. O Brasil pode ser vanguardista nesse processo. Vai ser uma pergunta coerente. Não foi tão único. Vou dar um exemplo. Teve um caso, no caso do Bill Clinton, em que se discutiu se o Bill Clinton iria ou não no Senado testemunhar. E foi a primeira vez que foi usado videoconferência. Nos 98, ele fez uma videoconferência para dar o depoimento. Aquele depoimento se ele mentiu ou não a respeito da relação com a Mônica Lewinsky. Efetiva votação mesmo para a votação foi presencial, mas o depoimento foi videoconferência em 98. Então, só um adendo. Perdemos mais uma vez. Achei que era a nossa chance. Mas bom, que o Maia, não teve. Na parte política, não sei, Thaís, que o Maia anda ao redor sempre, né, interessado em iniciar o processo de impeachment, pode iniciar, né? O que você acha? Não sei. Eu acho que ele pode ter alguma interferência, sim, mas aí vai depender agora da agenda dele, não sei. O Bolsonaro começou, de repente, agora a se misturar com um pessoal que ele não conversava muito, ele começou a se aliar ali com um pessoal, né, diferente. Então, assim, se ele pode interferir de alguma maneira, não sei, gente, a gente tem aí o impeachment da Dilma, as pedaladas fiscais ali que até hoje se discutem em teses, em dissertações. Então, assim, né? Realmente essa é uma pergunta que acho que a gente precisa aguardar as cenas dos próximos capítulos para poder responder, né? E é aquela coisa, é extremamente político, todo esse processo é muito político, porque, por exemplo, a Dilma configurou um crime de responsabilidade por questão da lei de responsabilidade fiscal, sim ou não? Sim, outros presidentes já fizeram aquilo? Pois é. E politicamente, como que ela estava? Ela estava muito mal politicamente. Era o interesse de muitas pessoas que ela não continuasse no cargo. Então, é muito complicado. Por exemplo, a questão da assinatura. Isso é grave o suficiente para retirar o presidente do poder? Como crime de responsabilidade? É algo que ele deveria. Sim, não deveria. Quão grave é a ponto de nós anularmos a eleição, anularmos alguém que foi eleito. Mas, enfim, são muitas discussões e é tudo muito político. Então, depende do Maia, depende, enfim, da Câmara dos Deputados, depende do apoio político que ele vai perder agora, enfim, veremos o que vai acontecer. Que bom que você está me ajudando nesse depende, Vanessa, porque o pessoal do segundo período, eles são muito frustrados comigo, porque eu respondo tudo depende, né? Depende. Eles estão aí de prova, né? Nisso daí que eu sempre falo depende, veja bem, para tudo tem uma exceção, principalmente em penal, né? E aí eles ficam muito frustrados comigo. Aí eles falam, professora, mas o que a gente está aprendendo então é que existe uma norma, né? Nossa, está lá, né? O princípio da legalidade, ele está lá previsto onde? Nós temos lá uma previsão penal, nós temos também uma previsão constitucional, a norma existe, as normas existem, mas aí a professora vem e fala, depende. Então, assim, eles ficam muito frustrados. Então, que bom que você veio aqui para falar que depende, porque aí isso vai contribuir aqui e vai me ajudar, porque é muito complicado explicar para o pessoal que está iniciando que tudo depende, né? A gente tem lei, mas depende da análise do caso, depende das circunstâncias, ainda mais a gente falando de política aqui, né? Então, nossa, aí que a gente entra mesmo nesse depende. Então, muito obrigada, né? A dúvida aqui do Vitor. Qual seria a gravidade dessas mensagens na questão da acusação? Pois ele estaria trocando o comando para evitar a investigação dos deputados aqui. Bolsonaristas, ele chamou, né?
das mensagens que ele apresentou agora, que eu não vi o teor dessas mensagens, gente. Já passaram agora no jornal, a gente estava aqui na live, né? Então, O nem Paludo sei. viu tudo. Não sei da troca de mensagens com o Sérgio Moro. Se isso tem validade de prova, isso que você está discutindo aqui, aí a gente, para efeitos penais, sim. Isso eu posso dizer que sim. Se ele pode comprovar o que ele está falando, de que aquela exoneração não foi a pedido e que, portanto, o Bolsonaro poderia ter praticado aquele crime de falsidade ideológica, e comprovando isso através dessas mensagens, o teor dessas mensagens, sim, pode comprovar sim com essas mensagens, mas agora não sei, né, exatamente o que tem nessas mensagens, preciso analisar para daí dar um parecer melhor. Mas, tá, respondi, Vitor, mais ou menos nisso que você está falando, né? Bom, os outros comentários são muito engraçados. O Brasil está à altura de House of Cards, muito melhor, né? Muito melhor. Que bom que vocês estão nos privilegiando aqui e não assistindo série, né? Porque é muito melhor debater direito penal, direito constitucional, direito econômico e o Brasil do que assistir série. Muito obrigada. Quem mais aí? Mais alguma questão? O que o Paludo comentou aqui? A imagem mostra que o presidente enviou ao Moro o link de uma reportagem do site Antagonista, segundo o qual a PF está na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. O presidente, então, escreveu mais um motivo para a troca, se referindo à mudança na direção da Polícia Federal. Pois então, né? Não sei, mas eu vejo aqui uma mensagem que pode ser usada para os dois lados, né? Aqui é a advogada criminalista. Tem a questão do Cristiano Miolo. Ai, gente, onde que tá? Cola aqui para mim, por favor. Me ajudem aí, professores. Eu vi, foi ótima a questão dele. Ele perguntou por que o Paulo Guedes era o único de meia e máscara em toda. Ele disse, Tá. eu vi várias teorias hoje. Primeiro, porque ele ia conseguir rir sem ninguém ver, porque ele estava de máscara. A outra é que ele é mais idoso, ele estava se cuidando. Que mais? Bom, que ele estava de meias, realmente não sei, porque acho que ele se acostumou com esse regime de home office que nós estamos vivendo. No momento, estamos todos de meias, vocês não conseguem ver nós, professores, de meia em casa. Nossa, de pijama, vocês não sabem a verdade. Ai, gente, só a Vanessa mesmo. Mas creio que seja isso, né? Vocês têm mais alguma ponderação? Não, posso começar agradecendo todos os alunos que assistiram, nossos alunos do segundo período, do terceiro período e também, se eu não me engano, do quarto período, não lembro agora, alguns alunos que assistiram a nossa live. É uma experiência nova para nós trabalhar nesse regime de teletrabalho, trabalho remoto, então nós estamos aprendendo. Eu agradeço muito todos os alunos, porque os alunos nunca nos abandonaram, sempre nos acompanharam, incentivaram, deram feedback. Então, é uma tentativa nova de discutir um tema relevante, num contexto, na minha opinião, muito complicado, um contexto truncado, mas que o que eu posso dizer para alentar os alunos é que tudo passa. Os presidentes passam, as doenças passam, mas o que deve permanecer é a institucionalidade e a Constituição. Isso não deve passar nunca, né? Isso é algo que é permanente, é algo que deve ser preservado e que, portanto, todos vocês, enquanto estudantes, enquanto advogados, enquanto todos que estão nos assistindo, têm o dever e o papel de manter essa institucionalidade por tantos presidentes que passam. A Vanessa disse ali, caso de vários presidentes, desde o Andrew Jackson, a vários presidentes, os Estados Unidos sempre conviveu nessa normalidade democrática. Então, nós vamos aprender com isso, né? É claro que o impeachment não é a palavra do momento, é algo que tem que ser investigado, vai depender das apurações da Procuradoria-Geral da República, isso vai dar ensejo à comissão parlamentar de inquérito, e vai ter muita água para rolar, tá? Mas pode ser que não dê em nada, né? Assim como as denúncias ao presidente Temer na Câmara dos Deputados por crime comum,
não deram em nada. Tá? Então, vamos aguardar e vamos ter ponderação, pessoal. Vamos analisar todos os fatos, analisar todas as versões e tentar analisar os fatos de maneira fria, maneira cética e maneira independente. O meu objetivo, nosso objetivo aqui foi tentar apresentar os argumentos jurídicos para que vocês tenham maiores condições de analisar esse quadro nebuloso com maior precisão, com maior inteligência. Então, eu agradeço muito a Thaís pela iniciativa, agradeço a Vanessa pela iniciativa, agradeço o Paludo pela iniciativa e apoio que ele deu com os nossos alunos, e do meu fundo do coração é isso que eu tenho para dizer, só agradecer e agradecer a todos os alunos, tá bom? Obrigada, professor Clóvis. Não sei, a Vanessa quer falar alguma coisa? Queria agradecer o 10º período, a Derbal ali já corrigiu que o 10º período também está presente aí, os nossos quase formados agora, né, em tempos de pandemia, está aqui. E eu concordo, agradeço a oportunidade, agradeço a professora Thaís, o professor Clóvis, o professor Paludo por estarem aqui, e acho importante a ponderação, concordo com o que o professor Clóvis falou sobre as instituições. Nós, como juristas, temos mais uma missão de proteger a nossa Constituição, de proteger as nossas instituições, não nos deixar levar por cantos das sereias que queiram mudar algo na nossa Constituição ou na nossa forma de governo, nossa forma de organização, e que a nossa democracia continue firme e forte, independente de quem venha, independente de quem passe. Então, é isso que eu gostaria de deixar. Muito obrigada novamente pela oportunidade de conversar com vocês mais uma vez. Obrigada, professora Vanessa, professor Clóvis, também professor Paludo. Acho que foi muito produtiva essa nossa aula, né? Essa nossa live. Espero que nós tenhamos ali ajudado, solucionado algumas das dúvidas dos alunos, mas creio aqui que nós tivemos um debate muito bacana, de alto nível mesmo. Estamos lendo aqui os elogios, então agradeço também a todas as turmas, mas principalmente as minhas turmas, os nossos alunos aqui, né? Segundo período, quarto período, também aqui ao oitavo, pessoal da prática, e também ao pessoal de fora aqui da Unipet, que também nos prestigiou aqui nessa sexta-feira. Muito obrigada. Quanto ao Brasil, né, seguimos aqui lutando pelo nosso Brasil. Nós estamos aqui como docentes, né, então estamos exercendo aqui nossa função e solucionando aqui o que está na nossa frente, que é contribuir com as dúvidas de vocês. 10º aluno, né, que também, os 10º são os alunos da Vanessa, ela já agradeceu ali, e eu só queria pedir para vocês, quem está aqui, a gente tinha quase 100, né, tinha 70 e poucos alunos, agora estamos com 45 e mais alguns aqui no YouTube, para a gente fazer uma fotinho aqui, quem puder liberar o vídeo para a gente fazer uma foto bacana, eu agradeço. Já estão passando os nomes para a chamadinha, né, Cê? Vai, vamos lá, deixa eu tirar aqui o... Peraí. Vamos lá, então. Liberem os vídeos aí, gente, por favor. Boa, que bacana ver o pessoal. Super bacana, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos. Então, até mais. Um bom final de semana para todos. Qualquer coisa, estamos à disposição.